Então, essa atividade 4 diz o seguinte: que efeito o texto Água Virtual e Consumo Consciente, de Gustavo Caram, teve sobre você e seus colegas de grupo? Registre as respostas. Então, essa daqui seria uma resposta pessoal, né? Quem poderia ler a sua resposta pra gente aqui? Se eu puder, eu posso, professora. Então, por favor, pode ler. Tá bem. Teve um efeito de que consumimos e desperdiçamos quantidades inimagináveis de água para as mais diversas situações, como alimentação, construção de objetos, carros, computadores, etc., lavagem de objetos, carro, moto, mesa, banheiro, roupa, entre outros, uso pessoal, beber água, tomar banho, escovar os dentes, entre outros. Muito bem. Quem mais poderia ler a sua resposta? Mais ninguém? Maria? Eu posso, professora. Eu. Tá, quem foi? Mas não ficou que nem a do Gabriel. Não, tudo bem, cada um lê a sua. Que devemos economizar não só água, porque para economizar ela, não, pois ela está envolvida na produção de tudo. E devemos economizar tudo para economizar ela. Aí só não ouvi o final. Ah, tá. Vou repetir do início, Tá. ou eu repito só. Que devemos economizar não só água, pois ela está envolvida na produção de todas as coisas. Então, devemos economizar tudo para poder economizar água. Aham, muito bem. Então vamos para 5. Em relação à linguagem utilizada pelo articulista, o que você observou nas sentenças do texto são curtas, longas, em linguagem fácil, difícil, bem ou mal encadeadas. Exemplifique. E aí? Essa também era uma resposta pessoal, certo? Na verdade, é a observação do aluno, assim. Tem um pouco, assim. Mas existe um esperado, né? Mas o que vocês acharam? Vocês acharam que as sentenças são longas ou são curtas? Curtas. São curtas, fáceis e bem encadeadas. A linguagem é simples ou não? Eu achei Mais ou sim. menos. Sim. Ela é simples, mas é dentro da gramática, né? Então não é uma linguagem coloquial nem informal, né? Mas é uma linguagem simples de fácil entendimento, sim ou não? Sim. Isso. Aí pode ser que, né, há quem ache, né, que não seja tão simples. Por isso que tem a parte ali que é o que você observou. Então, são as observações de vocês. Então, aí vocês podem escrever isto, né? E aí, exemplifique. Pede para pegar algum trecho, né? Na verdade, ali exemplifica, é mais para vocês explicarem. Não é necessário pegar trecho, não. O que vocês fizeram? A resposta. Eu respondi o que ele perguntou. Aí quando ele perguntou fácil, difícil, eu escrevi fácil. Linguagem fácil, difícil, eu escrevi. Não. Curto ou longo, eu escrevi curto. Fácil, difícil, fácil, bem encadeado. E aí o exemplifique, aí tu explicou? Não. Não. Aí no caso esse exemplifique. É a explicação que a gente deu aqui. É isso, isso mesmo. Tá? Que a linguagem é simples, mas de ela fácil é... compreensão, né? Não é uma linguagem coloquial, porém é de fácil compreensão. Professor, posso dizer qual ficou a minha? Pode, por favor. Tá bem. Algumas palavras, para mim, foram destacadas, entre aspas, de forma curta, porém de difícil entendimento, como, por exemplo, água virtual, artigo, referindo-se à água, e água embutida. Mais alguém? Não? Então
Tá. Seguimos. Questão 6. Ao produzir um texto de opinião, qual a importância da linguagem do articulista? Justifique sua resposta. Ele tem que usar uma linguagem fácil, porque quando ele escreve artigo de opinião, geralmente ele quer convencer quem tá lendo. Exato. Então, ele tem que escrever numa linguagem fácil para que quem tá lendo possa entender. Uhum. Exato. Uhum. A linguagem de um texto, né? No caso ali, de artigo, vai estabelecer a proximidade ali com o leitor. Uhum. Ele precisa fazer com que o leitor se deixe seduzir ali pelo assunto, né? E que ele consiga ler o texto do início ao fim. Uhum. Mais alguém? Ótima tua resposta, tá, Maria? A Giovana tá aí. Professora, Oi. é pra eu ler a minha? Aham, leia a tua, leia. Tá. Eu coloquei, tem que ser uma linguagem clara e objetiva, de acordo com a norma culta portuguesa, né? Não, brasileira. Uhum. Mais alguém? Posso ler a minha, professora? Pode. É a questão 6. É isso? Isso. Tá. Que o texto tem que ser acessível a todos que queiram ler o artigo, pois será inviável a leitura pública escrita de maneira difícil de se entender. Uhum. Muito bem. Podemos ir para a próxima? 7. Em relação a interlocutor, que relação o artigo estabelece com o leitor? Proximidade, distanciamento, cumplicidade, rejeição, outra? E aí? Eu não entendi, professora. Quando ele fala em relação ao interlocutor, ele está se referindo ao leitor, né? Então, assim, quem escreveu estabelece... O que ele estabelece com o leitor? Ele se distancia do leitor? Ele estabelece uma relação de proximidade, uma relação de rejeição? O que vocês observam isso? Eu acho que é proximidade. Proximidade. Uhum. E cumplicidade, né? Pra também fazer o negócio da água, de não gastar água. Sim, pedindo pra todos fazer isso. Ele busca certa proximidade na expectativa de que o leitor ele reflita sobre o assunto, né? E mude e consiga mudar alguns hábitos, certo? Então aí vocês podem escrever. Exatamente. Uhum, então podem escrever. O texto ele busca proximidade com o leitor na expectativa de que ele reflita sobre o assunto e mude alguns hábitos. Vocês querem que eu escreva essa no chat? É melhor, porque eu só consigo Tá. acompanhar na fala, na Aham. escrita não. Eu vou escrever então. Alguma outra precisa ou está tranquilo? Tá tranquilo? Tranquilo? Tá. Se faltou alguma para alguém, já avisem, né? Então, página 34, exercício 7. Vou escrever. Página 34. Então, essa seria a resposta do exercício 7 da página 34, apostila volume 2. Enquanto vocês copiam a resposta, eu vou fazendo a chamada, pode ser? Sim. Então, exercício Ô, 9... professora, eu não consegui fazer ela. Tudo bem, a gente vai aqui. Essa era pessoal, na verdade. Então, Essa eu consigo fazer. Então, aqui tinha os tipos de argumento, né? Identifica no texto água virtual, consumo consciente, exemplos de diferentes tipos de argumentos usados de acordo com as informações no boxe. Então, essa daqui. Fatos evidentes reconhecidos facilmente pelas pessoas. Qual que vocês colocaram? É aquela lá de quando a gente fala em economizar água, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é tomar banho mais rápido e escovar os dentes com a torneira fechada. Uhum.
Muito bem. Tu pode colocar o que tu falou ali no chat, Gabriel, para prof? Sim, sem problema. Então tá. Aí nós iremos colocar ali no chat os exemplos ali, tá? Exemplos que garantam a veracidade dos argumentos. Tem alguma a citação de algum especialista, algum local, algo que garanta? Encontraram? Quem escreveu? Quem era quem escreveu? Não fizeram essa? Não encontraram? Só um instante, professor. Eu estou escrevendo ali ainda. Ah, tá. Quem escreveu o artigo? Oi? Quem escreveu o artigo? Na verdade, é mencionado o que ele fazia, o que ele era. Então, ali tem algumas pesquisas, né, ali também mencionadas. Deixa eu encontrar aqui. Ô, Gabi, onde é que tá esse fatos? Eu não tô achando. Tá no segundo, terceiro. Terceiro parágrafo no meio. Achou? Quando falamos... Achei. Começo o final da segunda linha até a parte final da quarta linha. Achei, obrigada. Então, exemplos que garantam a veracidade. Encontraram algum? Tem a da ONU, né, que fala, entretanto, a estimativa da ONU não considera um conceito importante algo virtual. Os dados ali da Mas ONU. tem também, segundo a ONU, 110 litros devem ser suficientes para atender a necessidade de uma pessoa ao longo de 24 horas. Uhum. E tem várias pesquisas ali também, né? Então, esses seriam exemplos que garantam a veracidade dos argumentos. Quem poderia escrever um desses fragmentos ali para mim no chat? Tu pode escrever, Maria? Posso? Uhum. Tá. Então, vamos lá, continuando. Opa. Depois, dados obtidos por meio de pesquisa científica. Tem algum dado? No quarto parágrafo, tem... existe mais água embutida na fabricação, mas eu não sei se foi uma pesquisa. Porque ele não fala quem fez. Olhar. Em qual parágrafo, Gi? No quarto. Um, dois, três, quatro. Peças empregadas na montagem de um computador, por exemplo. Existe mais água embutida na fabricação. Que é um dado sim, né? Porque mostra que a quantidade... Nessa aí vocês podem pegar um trechinho e colocar... Porque seria quase todo o parágrafo. Podem pegar um trechinho assim, ó. Ctrl C. Deixa eu botar aqui. E aí podem colocar, entre aspas, coloquem reticências aqui e fecham aspas, tá? Opa. Ó. Podemos continuar então, queridos? Sim. E aí, isso tudo nem vai dar na 9, né, gente? Eu tô fazendo pra cada letra um tipo de sinal e eu tô gritando. Tá. Também. Tô gritando. Tá bom. E dados estatísticos? Acho que não tem nenhum dado ali, deixa eu ver. Nesse caso, professor, eu coloquei a das peças empregadas na montagem de computador.
Não entendi, Gabriel, repete. É porque nesses dados estatísticos eu coloquei, é o que a professora colocou ali no chat agora há pouco, sobre relação ao computador, as peças, quantos litros de água que utiliza. Na verdade, ali, calma aí, deixa eu ver aqui. Aí tu colocou qual parte? A das peças empregadas na montagem do computador. A C e a D, no caso, se relacionam, tá? Não precisa colocar, aquele parágrafo ali já tem os dois. E a opinião de um especialista no assunto, tem alguma opinião? Eu coloquei. Já que é um segundo a artigo de Organização opinião? Fala, meu querido. ONU. Hã? Eu coloquei um trechozinho pequeno. Segundo a Organização das Nações Unidas, ONU. Repete, Gabriel. Tu tá lendo ainda, né? Travou um pouquinho pra mim. Questão minha, ou o que a Júlia colocou no chat também, segundo a ONU, 110 litros devem ser suficientes para atender a necessidade de uma pessoa ao longo de 24 horas. Ótimo. Uhum. Isso já está no chat? Sim. Já, Maria Júlia. Então tá. Então fechamos aqui a apostila 2. Sim. Ô, professora, sabe o que eu achava que era o de um especialista no assunto? Era quando, sabe, tipo, tem... não é parênteses, aspas, e aí tem a fala, eu achei que fosse... Uma citação que eu achava que era. Mas pode ser também, né? Pode, aham. E o que vocês fizeram? Eu fiz o que eu achei. Na verdade, eu reli o texto, né? Porque quando a gente leu junto, eu não consigo entender muito. Mas nem, tipo, eu lendo sozinha, eu cheguei a ler 2 vezes. Eu consegui entender ele muito bem. Mas eu coloquei assim por cima o que eu achei que fosse, né? Então responde pra gente. Não sei se tá certo. Que o capitalismo acaba gerando mal-estar entre as pessoas e também... Ai, professora, não tá errado. Continua. E também... Continue, Maria, não famoso se estiver errado. E também Aqui é um debate, mesmo que seja privado, mas para todo mundo tem sua vez de responder e cada um apresenta sua ideia, mesmo que eu esteja errada. Até mesmo se fosse a minha. Exato. Retoma então, Maria, ali para a prof entender bem. E o capitalismo acaba gerando mal-estar entre as pessoas e também um número de desempregos consideráveis. Porque cita ali, né, que mesmo nos países ditos civilizados e democráticos, né, ainda assim apresentam uma crise crescente, né? Sim. Isso mesmo. Quem mais? Eu posso, professora? Pode. Eu só não sei se está certo também, mas... Apresenta-se a ideia de que a civilização não está no sentido de bem-estar social, no qual até os países mais desenvolvidos, como a China e os Estados Unidos, por exemplo, não conseguem alcançar a realização dos direitos à vida, ao trabalho, à boa moradia, à saúde, entre outros. Ótimo. Então vamos continuar. Um manifesto expressa de forma direta e clara as intenções de uma pessoa ou de um grupo em determinada situação. Em sua opinião, o Manifesto em Defesa da Civilização é um bom título para o manifesto? Justifique sua resposta. A gente já fez, né? Vocês já responderam. A 3 também. Já foi, né? E aí paramos na 4? Isso, né? A 3 ele já foi corrigida. 4. Leia as seguintes passagens e responda as questões propostas. Vivemos hoje em um período de profunda regressão social nos países ditos desenvolvidos. A crise atual apenas explicita a regressão e a torna mais dramática. Os exemplos multiplicam-se. 2. A liberdade só é possível com igualdade e respeito ao outro. É preciso colocar novamente em movimento as engrenagens da civilização. Discorra sobre as ideias contidas no primeiro trecho, em seguida, compare sua explicação com a de um colega, ilustrando-a com um exemplo. Então, nessa daqui, está pedindo para responder ali, no caso,
apenas o que se refere ali ao texto 1 ali, certo? E aí a Sim, 2... professora. Oi. Pode continuar. Oi? No caso Não, aqui... depois eu falo. Depois, então, Pode assim, continuar. no caso aqui o discorra significa presente, tá? É para expor, colocar, comentar, né? Então aqui, ó, comente sobre as ideias contidas no primeiro trecho, tá? Então, o que vocês têm que fazer nessa atividade é comentar sobre o primeiro trecho. Aí depois vocês irão ler e aí sim vocês irão comparar, né, com os colegas, tá? Depois, a B. No texto 2, o termo engrenagens foi usado metaforicamente. Então, metáfora é quando eu utilizo uma palavra que dentro de um contexto ela tem um significado diferente, que é o sentido conotativo. Vocês lembram disso, né? Sim. É o sentido metafórico, a linguagem figurada. Então, o que ela significa nesse contexto? Aí... É pra gente responder a A ou a B? Oi? Não entendi. Qual letra que a gente vai responder primeiro, a A ou a B? Então, eu quero que vocês façam a letra A e a letra B para nós já corrigirmos agora na sequência. Tá bom? Aí vão me avisando aí. 5 minutinhos, tentem fazer, tá? Professor, posso contar uma coisa? Claro. Em relação à letra A, com a palavra discorra, sabe quanto tempo que eu demorei para entender ela? Uns 10 minutos. Então, quando tu falou que tu queria perguntar alguma coisa, eu já meio que deduzi que podia ser essa palavra. E por isso que eu já emendei a explicação. E aí você conseguiu entender? Sim, depois de 10 minutos eu consigo fazer todas as duas letras. Então já respondesse? Já? Vocês já ficam respondendo enquanto eu tô perguntando, né, gente? Enquanto eu tô lendo, Não, né? eu já tinha feito isso aqui antes.